O período de chuva significa boa pastagem para o gado e tranquilidade ao produtor. Mas será que já é possível garantir o alimento para o rebanho pensando no período de seca? Para falarmos mais sobre isso e sobre manejo e conservação de pastagens, estamos recebendo aqui no estúdio o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Manuel Rosalino, que é zootecnista, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Seja muito bem-vindo, professor Manuel. Obrigado, satisfação de estar aqui conversando com vocês. Professor, a gente começa falando de estratégia, existe uma técnica, inclusive, defendida, né, e faz parte de pesquisas e estudo do senhor, que é a técnica de diferimento de pastagens. O que é essa técnica? Sim, o diferimento da pastagem é uma estratégia de manejo da pastagem, cujo objetivo é produzir pasto para oferta desse pasto para os animais na época seca do ano. Então, o que a gente faz quando adota o diferimento da pastagem? A gente escolhe uma área da pastagem na fazenda e nessa área que eu escolhi, eu retiro os animais no final da época das águas dessa área. Então essa área sem animais, o capim vai crescer, eu vou acumular um estoque de massa de forragem e essa massa de forragem vai ser utilizada em condições de pastejo no período de seca. Então com o diferimento da pastagem, a gente consegue ter um estoque de massa de forragem, de alimento, para ofertar para o gado durante o período de seca. Essa técnica, ela também é conhecida como vedação da pastagem ou produção de feno em pé. Então tem vários nomes que se referem à mesma tecnologia. E toda essa estratégia faz parte até porque o produtor está pensando sempre na rentabilidade, né? E aí quando ele não tem aí o volumoso, né, o alimento para o gado, ele tem que comprar e buscar outras alternativas. E como é que tem sido a aceitação dessa técnica? Isso. Uma das vantagens do diferimento da pastagem é que ela é uma técnica de baixo custo operacional. A gente não tem que desembolsar com a compra de insumos, né, para fazer o diferimento. E ela é relativamente fácil, também simples de ser feita na fazenda. Então eu costumo dizer que é uma das primeiras estratégias que o pecuarista geralmente usa para ter alimento na época seca do ano. É o diferimento, ela é bem simples, fácil e de um custo operacional mais baixo quando comparada a outras alternativas. Então, por isso que quem está começando a melhorar o sistema de produção, né, está se preocupando em ter forragem, alimento na época seca do ano, o diferimento é uma das primeiras opções que geralmente o pecuarista usa por conta dessas características de facilidade e de baixo custo. Você já explicou, né, um pouquinho, então o produtor tem que conhecer bem a sua área, reservar uma parte dela justamente para fazer essa técnica. Exato, isso mesmo. É importante, né, que o pecuarista ele conheça os vários tipos de pastagens que ele tem na sua fazenda e ele escolha aquela que seja mais apropriada para trabalhar com essa técnica, com diferimento. E aí, nesse sentido, é recomendável que ele escolha pastagens na fazenda que tenham capins apropriados para a gente manejar, para a gente, né, trabalhar com esse tipo de tecnologia, com diferimento. Então, existem algumas recomendações, por exemplo. É interessante que o capim ele tenha algumas características, como porte baixo. É interessante que o capim não seja muito alto. Capim de porte baixo, ele tem o talo mais fino. Então, durante o tempo que esse capim vai ficar em crescimento livre, sem animais em pastejo, ele não vai engrossar tanto o talo. Então, ele não vai dificultar o pastejo lá na época seca do ano, pelos animais. Então, por isso que a gente recomenda capins de porte mais baixo. Além disso, né, além do capim de porte mais baixo, é interessante que o capim também não floresça, não pendoe, não sementeie durante esse tempo que o pasto vai ficar diferido, vedado. Porque se o capim florescer, sementear, ele acaba também alongando o talo. Aí ele perde valor nutritivo, perde qualidade. Quando eu coloco o gado na época seca do ano nessa pastagem, o desempenho dos animais geralmente é mais baixo. A gente tem algumas variedades, inclusive, né, de capim, braquiária, né? Sim, sim. Aí, dentre os capins que o pecuarista brasileiro tem à sua disposição hoje, e que reúne essas características que são boas para fazer o diferimento, a gente pode citar alguns. Por exemplo, as braquiárias, de modo geral, são boas opções. Então nós temos, por exemplo, a braquiarinha, o capim braquiarão, o capim piatã, né? Existem alguns híbridos de braquiária que também podem ser utilizados, como capim mavuno, capim caiana, sabiá. Então as opções são bastantes, né? Temos bastantes opções de capins no mercado que podem ser trabalhados com essa técnica de diferimento da pastagem. Bruno, eu esqueci só de comentar mais uma característica do capim, né, que seria interessante ele ter para a gente manejar ele, né, sob diferimento, que é ele ter uma boa produção de forragem, um bom crescimento durante esse período de transição da época das águas para a época de seca. Geralmente coincide com os meses de outono aqui na nossa região. Então é importante que o capim tenha potencial para crescer bem nessa época, porque eu preciso que ele cresça bem para acumular esse estoque de massa de forragem para usar na seca.
A gente tem o período das águas, então encerra assim em março, né? Sim, aqui na nossa região, Aqui sim, num né? ano típico, vai de outubro a março. Alguns anos atípicos, né, às vezes o período das águas se encerra mais cedo, né? Às vezes as chuvas acabam em fevereiro já, e em outros anos pode prolongar um pouquinho, chover até abril, mas normalmente é em março. A gente fala dessa estratégia e desse planejamento. Então, vamos pensar nessas datas, então, né? Pensando que o período das águas termina em março. Quando é que ele tem que já fazer, então, esse cultivo? Acho que a gente pode dizer assim... Essa vedação, essa esse vedação. diferimento, né? Isso. Ó, existe uma regra prática que é o seguinte, para eu definir quando tirar os animais da minha área para iniciar o diferimento, né, eu tenho que conhecer o clima da região. Aí eu vou observar o clima da região, né, e eu vou fazer essa retirada dos animais da área, né, mais ou menos com 30 a 40 dias antes de ocorrer na minha região, o fator climático que vai prejudicar o crescimento do capim. Então, normalmente, nossos capins são capins de clima quente, capins tropicais, eles sentem muita temperatura, então eu tenho que conhecer o clima da região. Quando começa a fazer frio, né? Geralmente temperaturas abaixo de 17 graus Celsius, o capim já para de crescer um pouquinho. Então tem que fazer o diferimento, iniciar ele 30 a 40 dias antes de fazer 17 graus na minha região. Mesma coisa pensar na questão das chuvas. Quando que começa a parar de chover na minha região? Conhecendo o clima da região, identifiquei, em maio já não chove mais. 30 a 40 dias antes eu tenho que pelo menos iniciar esse diferimento. Então, conheço o clima da minha região, identifico qual mês que eu vou ter um fator climático limitante, que impede ou prejudica muito o crescimento do capim, e eu faço o diferimento pelo menos 30 a 40 dias antes desse fator climático acontecer. Porque aí eu garanto condições mínimas de crescimento para o meu capim, para eu ter um crescimento adequado e conseguir ter um acúmulo de estoque de forragem para usar na época seca do ano. E como é que é feito esse estudo? Porque ele tem que saber o tamanho da sua área, né? A área disponível justamente para ter esse capim e também o tamanho do seu rebanho, né? Sim, exato. O tamanho da área de pastagem que a gente vai ter que vedar ou diferir, ela vai depender muito do número de animais que eu tenho que manter na minha fazenda na época de seca. Então eu tenho que conhecer quantos animais vão permanecer na fazenda durante o período de seca. Quanto maior o número de animais, maior vai ser a demanda por alimento. Eu vou ter que ter uma área maior de pastagem para eu fazer o diferimento, para atender essa demanda desse maior rebanho na seca. Eu também tenho que saber a duração do período de seca. Tem regiões que a seca dura 5 meses, tem regiões que são 6 meses, tem regiões que são 7 meses. Quanto mais duradoura, maior o período de seca, mais estoque de massa de forragem eu também vou ter que ter na minha fazenda, né, para alimentar esse rebanho por um tempo maior. Aí eu geralmente vou precisar de uma área a ser diferida também maior. Então são algumas características que nós temos que levar em consideração, né? É claro que um outro fator importante é o quanto eu consigo produzir de forragem, de alimento na pastagem que eu vou diferir. Se a minha pastagem tem um capim mais produtivo, ou se eu faço uma adubação que estimula o crescimento, estimula a produção de forragem nessa área que eu vou diferir, eu posso às vezes diminuir o tamanho total da área a ser diferida, porque mesmo com essa redução do tamanho da área que eu vou diferir, eu já consigo produzir uma quantidade boa, adequada de forragem, de alimento para passar e ofertar para o rebanho durante a seca, se essa pastagem, né, for mais produtiva. Aí eu posso escolher um capim mais produtivo ou trabalhar com manejo, como adubação, para aumentar um pouquinho a produção dessa pastagem que vai ser diferida. Existe alguma conta matemática assim para saber exatamente fazer esse comparativo da sua área e justamente do número de animais que você tem? De modo geral, quando eu faço a vedação da pastagem, eu consigo trabalhar na época de seca com mais ou menos 3 animais por hectare, animais já adultos. Então, se o pecuarista, por exemplo, tem 90 animais que ele tem que passar na época de seca, né, vai manter esses animais na época de seca, 90 animais adultos, se eu consigo colocar 3 animais, né, por hectare, ele vai precisar então só de, no caso, 30 hectares, né, de pastagem a ser diferida, porque nesses 30 hectares, na época da seca, ele consegue ter essa taxa de lotação de 3 animais por hectare, eu consigo botar 90 animais nos 30 hectares. Existem diferenças entre os capins, né, devido à genética do capim, tem capins que são de melhor, outros são um pouquinho pior valor nutritivo, mas eu falo que o principal fator que vai determinar valor nutritivo do capim é o manejo, é a forma como o homem vai cuidar desse capim para fazer o diferimento. Isso, de longe, é o fator que mais interfere, que mais impacta na qualidade ou no valor nutritivo do capim que eu vou ter na época seca do ano. Eu costumo dizer que quem faz o capim é o homem, através do manejo. Então, tem até um livro que eu publiquei que é Você Faz Seu Capim.
né? Se manejar de forma correta, o capim vai crescer bem e vai ter boa qualidade. Se manejar o capim de forma incorreta, errada, aí você vai ter um capim que vai ser pouco produtivo, que vai ter um valor nutritivo ruim. Então, o papel principal está na mão do manejador da pastagem, está na mão do homem. Ele que pode e muito modificar esse valor nutritivo do capim, inclusive na pastagem que vai ser vedada, diferida. Muito bem, recebendo então hoje aqui o professor doutor Manuel Rosalino, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela sua participação. De nada, eu que agradeço a oportunidade.